a roda. Lá vai rodando a roda pelo fio do passeio, equilibrada por um arame. Ninguém lhes barre a carreira. Aquela roda já teve raios dourados e uma borracha em torno. Era de um velocípede de uma criança rica. Passeou com suas iguais no soalho de um grande palacete. Depois perdeu todos os raios dourados, perdeu tudo, sozinha, oca, vagabunda. Lá se vai, rua afora, dourada, macia, ambicionada aos olhos satisfeitos do menino pobre. Jorge Fernandes, livro de poemas. Esse livro aqui, gente, tem um valor sentimental muito grande para mim, porque foi um dos livros que eu li na época em que eu entrei na universidade, quando eu passei no vestibular, tá? Boa noite a todos, a vocês. E essa poesia tem tudo a ver com a temática de hoje, porque envolve uma questão de uma brincadeira, né? Uma brincadeira de rua. E o nosso tema de hoje é justamente isso, os jogos e as brincadeiras. O que é que nós veremos hoje, então? A gente vai ver quando surgiu os jogos e as brincadeiras na humanidade. Quando surgiu? Será que foi algo recente, atual? Por que os humanos jogam? Por que os humanos brincam? Qual é a necessidade? Qual é a importância do jogar e do brincar para a nossa vida humana? É sobre isso que nós iremos trabalhar hoje, ok? E assim, vocês sabem que eu gosto muito de fazer aquela viagem na história, né? Eu vi aqui um livro bem interessante que fala um pouco sobre isso, que é Sapiens, uma breve história da humanidade, que é de Yuval Noah Harari. E esse livro é interessante porque ele vai mostrar um pouco de que os jogos e as brincadeiras, eles surgiram, né? Dentre outras coisas que ele apresenta, ele vai falar que os jogos e as brincadeiras surgiram desde os primórdios da humanidade. Desde que o ser humano, desde o surgimento dos primeiros hominídeos, há mais de 2,5 milhões de anos atrás, os humanos já brincavam, já se divertiam. Isso é importante a gente compreender, gente, porque envolve primeiro a gente tem que compreender que o jogar, ele é um elemento importante da formação da cultura humana, certo? E foram esses primeiros hominídeos que nos ensinaram isso. Porque imagine, você vivendo num ambiente completamente hostil, em que você não estava aqui no topo da cadeia. Você estava ali no meio, certo? Você convivia com animais selvagens, animais grandes, como leões, em savanas, em florestas, extremamente perigosas, que você devia muito se esconder. Mas, dentro de todo aquele ambiente estressante, de ansiedade, os humanos, eles tiravam um tempinho para brincar, para se divertir, certo? É tanto que isso envolve também o desenvolvimento da humanidade, certo? Que muitos estudiosos vão dizer que não somos apenas Homo sapiens, mas também somos Homo ludens. Homo sapiens ludens. Ludens que vem do latim, que significa divertimento, brincadeira, desse prazer que nos dá um jogar, um brincar. E a gente vai estar tentando fazer algumas relações com o contexto atual. Não só com o contexto da pandemia, desse problema que nós estamos enfrentando hoje, mas até uma breve reflexão sobre algum tempo antes disso, certo? Dessa importância do brincar e do jogar na nossa vida. Porque a gente já sabe que desde o início ali da história da humanidade, o jogar e brincar é um elemento importante da formação da cultura, né? Da cultura humana. Inclusive buscando no primeiro ponto de jogar, essa fuga da realidade, né? Não, é lógico que eu diria até assim, em outras palavras, era distender os fios da nossa imaginação, muito embora a gente nunca possa fugir da nossa realidade por completo. Era como ter aquele momento da criação de uma realidade paralela em que podemos criar personagens, né? Criar um mundo fantasioso para poder nos divertirmos, fugir de toda essa angústia, de todos os nossos problemas, das nossas aflições, né? Que lá na história dos primeiros hominídeos era importante para fugir, para não ser devorado, e hoje em dia é importante para que nós fujamos de uma vida prosaica demais, de uma vida muito séria, chata, estressante, né? E, inclusive,
Ainda mais agora nesse tempo de pandemia, que estamos todo mundo aí dentro, confinado dentro de casa, certo? Então as meninas terminaram de jogar aqui agora, estavam jogando Top Gear e tal, Tony Hawks aqui. É o que, Lelê? Tony Hawk, né? Estavam jogando um jogo de skate, não é isso? Exatamente. Então, a gente vê aqui, ó, imagina aí, nesse momento de pandemia, de estresse e tal, elas tivessem que ficar aqui sem fazer nada, sem fazer nenhuma coisa interessante, a gente ia pirar, não é verdade? Então, assim, a importância dos jogos, das brincadeiras, é essa também, gente, de criar um momento de fruição, fruição no sentido de prazer, um momento prazeroso, em que envolve o quê? Se no primeiro momento envolve essa fuga temporária da realidade, no segundo momento envolve uma atividade livre e voluntária. Ou seja, você joga o jogo ele compreende essa liberdade da escolha, do querer jogar. Imagina aqui se aqui em casa eu fizesse o seguinte: bora meninas, 6 horas da noite, vocês vão jogar Top Gear, às 7 vocês vão jogar Tony Hawks e outras coisas aí, como uma imposição para elas. Não teria o mesmo prazer. É aí que os jogos e as brincadeiras, o jogar em si, ele foge do jogar esportivo. Quando a gente for discutir um pouco mais para frente sobre o jogar esportivo, a diferença entre o jogo mesmo e o esporte, a gente vai ver um pouco sobre isso. Por exemplo, o futebol, os jogadores de futebol, eles não têm a escolha de jogar no momento que eles querem. Eles são profissionais, são pagos para aquilo. Eles então jogam um jogo em que existe um limite de tempo, de espaço determinado, certo? Que aí a gente já envolve no terceiro ponto dos jogos, do jogar, como um meio de que um elemento de formação da cultura humana. Porque o jogar, ele envolve também essa dimensão da criatividade, da criação de regras dinâmicas, ou seja, regras que podem ser alteradas em qualquer momento do jogo, né? Num tempo também aberto, num espaço. Você pode jogar futebol, seja no seu quintal, seja na casa do vizinho, na rua de cima, na rua de baixo. É uma coisa que vocês deliberadamente, ou seja, vocês mesmos irão escolher, certo? Para que possam ter um ambiente saudável, um ambiente de quê? De fuga da realidade, momento de prazer e de divertimento. Muito embora a gente sabe que há sempre alguns estresses, umas confusões, né? Que o dono da bola quer levar a bola para casa, enfim. Né? Agora imagine você na época lá dos Homens da Caverna. E quando tinha uma treta durante um jogo, era um dando uma paulada no outro, jogando crânios, né? Que eles brincavam com os crânios dos animais mortos e tal, com ossos, enfim. E a brincadeira devia ser um pouco pesada por lá, né? Mas o que a gente estava discutindo aqui, gente, levando em consideração a questão da humanidade, dos primórdios, né? Dos jogos enquanto um meio de divertimento e de formação da cultura, foi porque os jogos e as brincadeiras, eles também foram de extrema importância para o desenvolvimento do intelecto humano, para o desenvolvimento da sociabilidade. Foi nesse período que os humanos, nessas brincadeiras, eles se tornavam mais próximos, ok? De tal maneira que eu poderia dizer que quanto mais jogamos, quanto mais nos divertimos, quanto mais brincamos, nós estamos buscando, e nós buscamos essa aproximação, né, dessa dimensão humana que veio desde o nosso primórdio lá, que mostra que é importante. Ou seja, quanto mais jogamos e quanto mais brincamos, nós nos fazemos humanos. Ok? Então, envolve a questão do desenvolvimento intelectual, da criatividade, da socialização, e tanto que por meio dos jogos, que desde a educação infantil, desde a gente pequenininho, que os professores trazem as brincadeiras, os jogos, né? O faz de conta, como um meio de quê? De aprendizagem da nossa cultura, como um meio de socialização, de que possamos ter, por meio do jogo e das brincadeiras, um contato mais afetuoso com o outro. Certo, gente? E aí eu vou já entrar no que eu quero, no X da questão. Por quê? Porque compreendendo esse jogar, essa brincadeira como elemento da formação humana, o que é que a gente pode ver agora no contexto atual do coronavírus, em que estamos todos confinados dentro de casa, no maior estresse, não é? A gente viu que os jogos, as brincadeiras, eles podem fazer com que esquecemos um pouco as nossas aflições, os nossos medos, não é? Imagine um homem da caverna lá fugindo de um leão, de um tigre,
e tal. E o homem moderno agora na atualidade, as crianças fugindo de todo o estresse que pode haver na sua vida, a vida adulta também, até na vida adulta é importante, muito embora os adultos tenham perdido um pouco dessa importância do jogar e do brincar, mas como fugir dos nossos problemas do trabalho, do cotidiano, enfim, certo? A importância do jogar e do brincar é justamente essa, fazer com que nós nos tornamos mais humanos. E o que é que a gente vê nessa pandemia? A impossibilidade de jogar e estar junto aos outros, né, gente? Então, olha aí como nós precisamos agora, nesse momento, é um momento de reflexão, de reinvenção da humanidade, né, de reinventar, assim, a nossa própria consciência, refletir sobre a questão da importância do contato, né, da sociabilidade com o outro. E um exemplo aí prático aí, ó, quer ver? Ó? Muitas vezes na própria sala de aula, o fulaninho, Pedro ou Augusto sentam lados completamente opostos, mas é durante uma aula de educação física, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que eles vão ter o poder, um contato mais, né, de proximidade. Pedro, toca a bola, vai lá, Augusto, manda para cá, como é teu nome, fulano, vai lá, corre. Não é verdade? Então, assim, o brincar e o jogar, ele nos aproxima. É importante, muito importante para isso, gente. Coisa que a gente está vendo que cada vez mais a gente segregar no período de coronavírus. Mas mesmo antes, pessoal, do surgimento dessa pandemia aí, já era notório que o nosso campo lúdico atual, ele se mostra defasado. Porque se a gente voltar aqui para o poema de Jorge Fernandes, A Roda, que a gente vai ver que no primeiro momento ele vai descrever a roda que se equilibra no arame. Eu não sei se vocês já conhecem, já viram. O que ele fala aqui é de uma brincadeira em que a gente bota... Eu brinquei muito disso na minha época de criança. A gente fazia um arame aqui, grande, a ponta dobrada aqui, pegava uma roda e ficava equilibrando essa roda assim no meio da rua. Pulava com a roda, brincando assim e tal. E coisa que eu nunca mais vi, gente, uma criança fazendo isso. E não é só essa brincadeira que desapareceu. Foram várias outras que, na minha infância, eu não vejo mais as crianças brincando na rua. Quando eu falo aqui, por exemplo, para as minhas filhas e tal, ei, vamos brincar de tal coisa? Elas dizem, o quê? Nunca nem vi essa brincadeira aí. Pois vamos lá, vamos brincar. E quando elas brincam, elas se surpreendem. Esquecem o celular, esquecem tablet, esquecem tudo. Nesse contexto atual em que nós estamos vivendo, a gente vê muita questão da prisão, né? da prisão tecnológica. A tecnologia, além de segregar a gente, parece que elas nos prende e faz com que nós esquecemos um pouco da nossa humanidade. Porque quando nós deixamos de jogar certas brincadeiras, quando essas brincadeiras, no caso da roda aqui de Jorge Fernandes, brincadeiras como essas desaparecem, somem do mapa, nós também estamos perdendo um pouco da nossa humanidade, gente. Estamos abandonando um pouco da nossa identidade. E por isso que o resgate desses jogos, dessa brincadeira, para que nós possamos o quê? Novamente retornar à nossa humanidade. Mas aí, professor, e agora? Como é que a gente pode fazer tudo isso aí? A gente já sabe que o jogo é importante por diversos fatores. Mas e agora, nessa pandemia? Como é que nós como é que nós podemos, na verdade, resgatar a nossa identidade? Como é que nós podemos jogar e nós podemos brincar nisso aí? Aí eu digo, é vocês que vão me dar essa resposta. Tranquilo? Então é isso, gente. Boa aula. Uma boa semana para todos. E até a próxima. Vamos lá. Tchau, tchau.